Olá, meus queridos e minhas queridas irmãs, aqui quem fala é tua irmã em Cristo, Rose, Bahia. Mais um dia, irmãos, que eu estou aqui para dizer que o Senhor, Ele é bom e que Ele pode todas as coisas. Quero te dizer que nesse dia de hoje, eu não sei como você se encontra, mas eu quero te dizer que Deus, Ele jamais te abandonou, porque Deus jamais abandona os seus. Sim, jamais. Quem é que se afasta de Deus somos nós e não Deus de nós. A Bíblia diz: o que separa o homem de Deus é o quê? O pecado. Qual é o pecado se nós somos pecadores? Aquele pecado, irmãos, que você sabe que não pode fazer e faz. Esse daí faz separação de Deus. Pecar toda hora nós estamos pecando. Porque a Bíblia diz que só eu em pensar já estou pecando. Depende do que eu estou pensando. Se eu estou pensando alguma coisa pecaminosa, já estou pecando. E nós somos falhos. Somos falhos. Somos muito falhos. Eu quero nesse momento te convidar a nós estarmos meditando na palavra de Deus no livro de Lucas 15:11, a parábola do filho pródigo. Já entendeu, né? E logo em seguida vamos estar orando. Olha o que diz a palavra de Deus. E continuou um certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço dele disse: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele respondeu: os havereis. E passando muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para a terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, vindo a dissolutamente. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. E então ele foi e se agregou a um das cidades naquela terra. E este o mandou para o seu campo guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das bolotas que os porcos comiam. Mas ninguém dava nada em não. E então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Vamos ver mais? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai avistou. E compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado filho. E o pai, porém, disse: Não, meus servos, trazei depressa a melhor roupa. Vestiu-a, pode-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E comeram e regozijavam, ou seja, alegravam-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, aproximou-se da casa, ouviu música das danças, chamou um dos empregados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele respondeu: veio o teu irmão, o teu pai, mandou matar o novilho cevado, porque
recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava contê-lo. Mas ele respondeu: seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem mais transgredir uma ordem. Tu nunca me deste um cabrito, sequer para ele alegrar-me com os meus amigos. E vendo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens e com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. E então respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era necessário que regozijarmos, nos alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, olha aqui a atitude de um irmão. O mais moço, sem juízo, sem noção. Vamos chamar ele assim, sem noção, porque na verdade ele não tinha noção do que ele ia encontrar lá fora. Ele tinha sonhos, talvez se sentia em casa, preso. Como muitos jovens acham que o pai e a mãe prendem. O pai e a mãe nunca quer o pior do seu filho, só quer a alegria do seu filho, a felicidade. E ele sabia que lá fora ele ia ter dificuldade quando perdesse tudo. E o que acontece? Ele tem desejos de ir embora, quer a tua parte. Mesmo seu pai estando vivo, porque a herança é quando o pai morre, que recebe. Os pais morrem, recebe os filhos a herança que o pai deixou. Só que ele quis em vida, porque ele queria desfrutar. Talvez ele achava que aquilo ali não era para ele. Pelo que a Bíblia aqui diz, eles moravam em uma fazenda, que com certeza tinha tudo, não faltava ali nada. Mas tem sempre um que quer, né? Que é diferente, pensa diferente, e não tem nada que o impeça. Nada o impediu. Ele pediu a parte dele, o pai deu. Imagine o coração daquele pai, conhecendo seu filho. Sabia que ia se perder ali, ia desperdiçar todos os seus bens, que ele lutou com tanto sacrifício para conquistar. E aquele filho que nada ali tinha conquistado, porque, irmãos, quando a gente conquista com um suor, a gente sabe, a gente dá valor. Mas quando vem muito fácil, a gente não conquistou, foi dado. A gente não pagou um preço pelaquilo. A gente não sabe. Mas quem conquistou com um suor, sabe o quanto que foi difícil. Aquele filho ali, ele estava recebendo uma herança. Ele não sabia o quanto que o pai tinha lutado para chegar onde chegou, para conquistar o que conquistou, o que ele passou. Mas ele queria. E ali o pai não impediu. Assim também é o nosso Deus. Queremos às vezes as coisas muito fáceis. Só que com Deus não é assim. As coisas não é no nosso tempo nem na hora que a gente quer. O Pai Celestial, ele sabe. Não abre mão. E ali o que acontece? Esse pai abre mão, dá. E o filho vai embora. E lá, como ele não tinha conquistado, foi ganhado, ele não valorizou. Poderia ele ter investido, ter trabalhado, investir aquele dinheiro, morando num lugar onde ele queria, com pessoas diferentes. Com certeza não foi isso que ele fez. O dinheiro só ia embora e não retornava. Ou seja, eu já ouvi muito essa palavra. O dinheiro, ele não aceita desaforo. O dinheiro, ou você trabalha para ele, ou ele trabalha para você.
Quando nós trabalhamos para o dinheiro chega e vai embora. Quando o dinheiro trabalha para nós, ele vem e ele fica. E cada vez vai ficando mais. Porque é ele que está trabalhando. Porque esse é o certo. Olha eu aqui falando de investimento. Esse é o certo, o dinheiro trabalhar para nós. Como assim o dinheiro trabalhar para nós? Aqui não é aula de investimento, mas eu vou falar. É você investir o teu dinheiro em algo que vai retornar para você. Sim, em vez de você estar ali trabalhando para ele, só você trabalha, o dinheiro chega, você paga as contas, paga isso, não sobra. É você que está trabalhando por dinheiro. E o certo é o dinheiro trabalhar para nós. Então, voltando para cá, irmãos, esse jovem aqui, o dinheiro não aceitou o desaforo que ele fazia. Imagine gastando, pagando isso, pagando aquilo, tinha bastante, né? Só que tu pode ter muito. Se você não tiver uma mentalidade, vai embora. Foi exatamente o que aconteceu. Ele não tinha mentalidade de investidor. Ele tinha mentalidade de gastador. E ali o dinheiro se acabou. Quando se acabou também os amigos. E agora ele começa, a Bíblia diz que ele estava em um país diferente. Ele foi para muito longe. Falando, não, eu quero ficar longe daquele lá, da minha família. Quero ficar longe do meu país. Quero ir para outro país, porque lá eu vou curtir a vida. E ali, enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigo, ele comia do bom e do melhor. Agora acabou o dinheiro, acabou os amigos, a Bíblia diz que ele começa a passar fome. E ninguém dava comida para ele. Agora ele cai em si, começa agora a lembrar. Ou na minha casa, eu tinha tudo. Tinha tudo. Comia do bom e do melhor. Aqui eu estou com tanta fome, ninguém me dá comida. Lá até os trabalhadores do meu pai comia à vontade, tinha fartura lá. Meu pai não impede deles comerem, eles comem bem, enquanto eu estou passando fome. E agora? Eu peguei tudo que era meu. O único jeito é voltar, me humilhar, pedir perdão ao meu pai, me humilhar e pedir um lugar para trabalhar. Pelo menos eu vou ter comida. Aqui não tem comida. Eu estou trabalhando aqui com porcos. Dá vontade de eu comer a comida dos porcos, de tanta fome que eu estou. O que ele faz? A Bíblia diz que ele faz o quê? Ele se levanta. Não. Irmãos, para mim, pessoa sábia é aquela que reconhece que errou e vai consertar, ou pelo menos tentar consertar o seu erro. Porque muitas das vezes, dependendo do erro, não tem desculpa que vai consertar. Não tem perdão que vai consertar. Mas só em nós já reconhecermos que erramos, já é uma grande coisa que nós estamos fazendo. Tem muita gente que não consegue reconhecer o seu próprio erro. Pois saiba, quando você não reconhece que você errou, você já tem ali um problema. Já tem um problema ali. Tem algo já ali naquela pessoa. Porque todos nós somos falhos, erramos, pecamos. A Bíblia diz que aquele que diz que já não peca, já está pecando. Davi, irmãos, você vê ali Davi erra. Mas ele vai ali, pede perdão pelo seu erro. Ele vai diante do Pai e pede perdão porque ele errou, porque ele falhou. Ele conserta ou tenta consertar e Deus vai e o perdoa. E diz, a espada não sairá da tua casa. Ele sofreu as consequências? Sofreu. Que tudo aquilo que nós fazemos, vamos ser cobrados. Então, eu quero te dizer, para mim, eu ouvi uma frase que diz, o sábio, ele é sábio porque ele reconhece que errou, ele vai, conserta o seu erro, e aí ele recomeça. Não esqueça, errou, reconheça que errou, porque ali você já está, muitas das vezes, dando um tapa na cara do inimigo, só em você reconhecer que errou. Amém? Vamos orar?
Fique com essa palavra em teu coração. Creia nessa palavra, acredite na palavra. Creia no teu milagre. Creia na tua vitória. Creia, irmão, que Deus ele pode mudar. Não desista dos teus sonhos. Não desista da tua bênção. Você foi chamado para vencer, porque você é mais do que vencedor. Só em você estar de pé. Não, eu caí. Então levante-se, faz igual esse filho aqui, o filho pródigo. Que ele reconheceu que ele errou, ele se levantou. Ele caiu, mas ele se levantou. E agora ele se levanta para a exaltação. Ele vai lá e reconhece o teu erro. E quando ele reconhece o teu erro, o pai já estava ali esperando ele. O pai o abraça. O pai ali o beija. E diz, vem. Não. Eu não mereço isso. Ele diz, eu não mereço isso. Eu pequei contra o céu e contra ti. Ele vai e ele diz, não, você é meu filho, você estava morto e agora reviveu, você estava perdido e agora foi achado. Eu vou dar um banquete. É assim que Deus faz também com aquele que está desviado, com aquele que saiu da presença de Deus. E Deus fica satisfeito e diz, esse é meu filho amado, esse aqui voltou, e esse aqui voltou, eu vou dar um banquete, aleluia, porque ele reconheceu, aleluia, aleluia. Então, todos os dias nós temos que aprender com a palavra. Olha que palavra de ensinamento para mim e para você. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, santo e glorioso Deus. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos abandonou. Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa de encorajamento. Essa palavra, Senhor, onde vem nos ensinar a reconhecer nossos erros, consertar. Oh Jesus querido e eterno Pai, obrigado, meu Senhor, porque todos os dias o Senhor tem guardado, tem provido, meu Senhor, não tem deixado faltar. Jesus maravilhoso, poderoso, santo, Pai de poder, Pai de misericórdia, abençoa, meu Pai, todos desse canal. Toma, Jesus, cada um desse canal. Derrama uma bênção sobre a vida de cada um. Meu Deus, o Senhor sabe o que eles precisam, o que eles necessitam. Seja, meu Pai, com cada um deles. Em nome de Jesus Cristo, faz uma grande obra, meu Pai, nessa família, nessa casa. E que o teu nome venha a ser glorificado. Deus, toma a vida das crianças. Guarde e proteja, meu Pai, as crianças. Meu Deus, quantas mães, meu Pai, sendo irresponsável, batendo em crianças, meu Senhor, indo, meu Pai, deixando essas crianças sozinhas. Oh, Jesus querido e eterno Pai, tenha misericórdia dessas crianças que estão perecendo. Meu Deus, em nome de Jesus, guarde as nossas crianças, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus e eterno Pai. Deus maravilhoso, poderoso e santo. Toma a vida de nós mulheres, nos guarde e nos proteja de toda a cilada do inimigo, de toda a emboscada do inimigo, Pai. Aonde tiver uma mulher sendo ameaçada, sendo espancada, arranque, meu Deus, essa mulher desse lugar. Toma, Jesus. Toma, Pai, em nome de Jesus, a vida dos idosos, guarde e proteja. Toma, Senhor, esse país nas tuas mãos. Abençoa, meu Pai, esse país. Em nome de Jesus Cristo. Esse país, ele é teu. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quero agradecer os novos inscritos. Sejam bem-vindos ao canal. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E você que já é inscrito, gratidão pela tua vida. Fica com Deus. Um beijo no coração de todos. E não se esqueça que você nasceu para ser feliz.